Lucas 10, 38 a 42, a Bíblia diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Agora, Senhor, eu serei o expositor da Tua palavra, o pregador nesta manhã. E há pessoas me ouvindo aqui na igreja, pessoas me assistindo pela internet. E que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, através da minha vida e apesar das nossas vidas, ó Deus. Apesar de sermos pecadores, ó Pai. E apesar, Senhor, de por nós mesmos não termos a capacidade de compreendermos a Tua palavra, nós cremos que o Espírito Santo do Senhor tem o poder para nos dar a compreensão necessária para transmitir a Tua palavra e para produzir frutos por meio da Tua palavra em nossos corações. Então, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, e nos méritos de Cristo nós confiamos que o Senhor falará conosco nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pautado nestes versículos, o tema da minha mensagem é Jesus, a cura para as nossas preocupações. Ao estudar este texto bíblico para expor para vocês, eu creio que Jesus é a cura para as nossas preocupações. E o tema da minha mensagem nesta manhã é pautado no que nós vemos especialmente na vida de Marta. Uma mulher preocupada, uma mulher agitada, assim como muitas vezes nós nos encontramos, preocupados, agitados, atarefados e sem saber como solucionar as preocupações que tomam os nossos corações. Este texto aqui nos mostra Jesus em Betânia, na casa de uma família muito amada, a família de Lázaro, de Marta e de Maria. A Bíblia fala que esses três irmãos eram três discípulos amados por Cristo. E Jesus está ali em Betânia, na casa desta família. E possivelmente Jesus não estava sozinho. Porque haviam os seus apóstolos que o seguiam, haviam os seus discípulos. Jesus nunca andava só. O texto bíblico não fala quantas pessoas estavam ali com Jesus. Mas se nós formos pensar só nos apóstolos, nós temos 13 homens. E você sabe que crente come para valer, não é não? Se nós formos pensarmos nos 70 discípulos que nós vimos em Lucas 9 e 10, nós temos 83 homens. Se nós pensarmos nas mulheres que seguiam junto com Jesus, nós talvez teremos aí mais de 80, 90 pessoas, não sei.
Será que seria essa dezena de pessoas que seguiam Jesus? Será que seria só os 12? Eu sei que lá em casa, quando vai uma família já almoçar, eu e a Janaína já fica de cabelo em pé. Porque a comida dela e a minha, a gente come tranquilo, né? Mas vocês estão acostumados aí com um paladar refinado, quando alguém vai lá em casa, a gente até combinou, é melhor pedir uma pizza do que nós cozinharmos. Então Marta, talvez, no afã de servir ao Senhor, desejando fazer o melhor para o Senhor Jesus, o texto bíblico nos fala das suas preocupações. Então nós temos aqui neste texto um exemplo de uma pessoa preocupada, Marta. Observe se você se identifica com algumas das preocupações de Marta. Marta estava preocupada com a hospedagem. Versículo 38 diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Olha que interessante, Marta tinha uma característica bíblica muito importante nos dias de Jesus, que era a hospitalidade. A Bíblia fala para nós sermos hospitaleiros, não é verdade? Quando Paulo escreve a Timóteo, nos dias do Senhor Jesus, não havia hotéis e facilidades de hospedagem como nós temos hoje. É por isso que uma das características que um servo de Deus deveria ter nos dias de Jesus é a hospitalidade. Marta abre a sua casa para hospedar a Jesus. Mas, vamos falar a verdade, hospedar a gente em casa gera uma preocupação para nós, não é não? Às vezes quando a gente hospeda alguém em casa, ou somos hóspedes de alguém, a pessoa nos coloca na cama dela, na melhor cama que ela tem na casa. Ela se preocupa em dar-nos o melhor que ela pode oferecer. Ela se preocupa com o nosso conforto, com a nossa alimentação. Ela tranca os meninos dentro do quarto para eles não fazerem bagunça e incomodar os seus hóspedes. Você já se preocupou em hospedar alguém na sua casa? Marta estava preocupada, com certeza, por hospedar o Senhor Jesus. Mas uma segunda preocupação que nós vemos aqui é que Marta estava preocupada por causa dos muitos serviços que ela tinha de fazer. Versículo 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Vejam só, não é assim conosco também? Nós estamos muito ocupados demais, nós estamos trabalhando demais, nós não temos tempo mais para as coisas. E é interessante que quanto mais o tempo passa, quanto mais as coisas ficam mais fáceis para nós. Quem aqui é da época que tinha que ir na biblioteca para fazer uma pesquisa? Você lembra? Pegava aquela folha de papel ao maço, pegava uma Barça lá na estante da biblioteca, escrevia na folha de papel ao maço, na cartolina, e entregava na escola no outro dia. Eu era no outro dia, né? Aqueles mais CDF já faziam uma semana antes do trabalho, mas como eu nunca fui um bom aluno, nos 45 do segundo tempo eu ia lá para a biblioteca. Agora hoje, nós não precisamos ir na biblioteca mais, não é verdade? A gente abre o Google aqui, ó. Quem foi a última pessoa que comprou uma coleção da Barça aqui? Qual foi o último tempo? Tem o quê? Uns 40 anos isso aí já? Vocês lembram que a Barça, era só rico que tinha a Barça, não é não? A Barça era de luxo, era uma coleção de luxo para quem tinha. John, posso falar? Senão vou ter que pedir para você se retirar, tá bom? Então obrigado. Hoje nós temos a biblioteca aqui no nosso celular. Quem já lavou roupa à mão aqui? Misericórdia. Que sofrimento, não é não? Eu nunca lavei, mas eu imagino que seja sofrido. Eu lembro da minha mãe, ela pegava as roupas, acho que ela estava com raiva e batia. No tanque. Agora, quem tem máquina de lavar em casa hoje? Todo mundo aqui tem. Quem não tem, levanta a mão. Se você não tiver, nós vamos fazer uma vaquinha aqui e dar uma para você.
Tá, então tá bom. Gente, quem esquentava comida no fogão, quando chegava marmita, pegava no fogão e hoje esquenta no micro-ondas? Levanta a mão. Então veja só. As coisas melhoraram, não melhoraram? Mas parece que a gente tem menos tempo, não é verdade? É engraçado que hoje o crente não tem mais tempo para ir à igreja durante a semana. Hoje o crente, se ele vem de manhã, ele não vem à noite, no culto. Ele chega ali na porta e fala assim: pastor, até semana que vem. Eu falo: até semana que vem, meu irmão. Tem uns que falam assim: pastor, daqui uns 3 meses eu apareço aqui. Tem uns que agora nem voltou mais para a igreja. E disse assim: eu não vou voltar, pastor. Eu não vou voltar mais. Agora eu sou online. Se o senhor quiser, você traga a Santa Ceia aqui para mim em casa. Eu levo com prazer. Mas o que eu estou dizendo, Marta estava atarefada com muitos serviços. Nós também estamos. E não adianta nós acharmos que a melhoria da tecnologia vai adiantar as nossas vidas, porque Jesus vai nos mostrar aqui que o muito trabalhar depende não das nossas ferramentas, mas das nossas prioridades. Uma outra questão é que Marta estava preocupada com a escolha da sua irmã. Versículo 40 ainda diz assim: então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Irmão, você já viu como que a gente tem a tendência de se preocupar com a vida dos outros? Com as escolhas que os outros fizeram? Marta estava preocupada porque Maria havia escolhido ficar aos pés de Jesus. Você já observou que às vezes o motivo da nossa preocupação é nos preocuparmos com a escolha de terceiros? Marta estava preocupada com aquilo que a sua irmã havia escolhido. Quantas vezes nós estamos preocupados com a escolha do nosso cônjuge, com as decisões dos nossos filhos, com as decisões dos nossos irmãos na igreja, com a decisão das pessoas no nosso trabalho? Quantas vezes nós estamos preocupados com as escolhas que a nação faz? Marta estava preocupada com as escolhas da sua irmã. Marta estava preocupada com a postura de Jesus. Olha só, versículo 40 ainda, ela disse a Jesus: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Você já viu que às vezes também a gente se preocupa com aquilo que Deus, a maneira como Deus se posta diante das situações, dizendo: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Marta estava preocupada com a postura de Jesus. O versículo 41 diz que Marta estava preocupada e inquieta com muitas coisas. Olha aí o versículo 41, Jesus responde o seguinte: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Qual é a sua preocupação nesta manhã? Qual é a nossa preocupação hoje? Quais têm sido as nossas preocupações? Nós vemos em Marta uma mulher agitada, que andava de um lado para o outro para servir. E a Bíblia, sempre que fala de Marta, mostra que ela tinha essa característica. Ela era uma mulher que estava sempre servindo, estava sempre em ação, ou estava sempre discutindo, debatendo algum assunto. A Bíblia fala que Marta era uma mulher que estava vivendo uma vida apressada, corrida. A Bíblia nos mostra que Marta substituiu o trabalho para Jesus, ao invés de estar junto com Jesus. Percebam que isso acontece nas nossas vidas também. E a Bíblia nos chama a atenção para o perigo de nós como cristãos, no afã de servir a Deus, trabalharmos para Jesus
e não termos mais intimidade com Jesus. A Bíblia diz que Marta estava irritada. Você já viu como a gente às vezes está irritado na igreja? O pastor está pregando aqui, mas ele está irritado. A Carol está tocando ali no piano, mas ela está irritada. O Ian está ali mexendo no slide, mas ele está nervoso. A professora de escola dominical está a ponto de matar os meninos porque ela está irritada. O diácono, ele está abrindo a porta, bate porta, fecha a gaveta, irritado. Sabe por quê? Porque quando nós priorizamos o trabalho para Jesus, ao invés do nosso relacionamento com Jesus, nós ficamos irritados, nós ficamos sobrecarregados, nós ficamos agitados demais. E o texto dessa manhã nos faz refletir, se não é essa a nossa situação. O texto desta manhã nos faz pensar que Jesus não nos chamou para priorizarmos o trabalho em detrimento da comunhão com Ele. Uma vez eu me identifiquei em um pastor coreano que veio pregar num congresso no Brasil, e ele disse o seguinte, que teve uma época do seu ministério que ele sentava antes do culto, atrás do púlpito, e ficava olhando. Esse irmão só chega atrasado. Esse conjunto está desafinado. Fulano de tal não veio hoje no culto. Já tem algumas semanas que ele não aparece. E o que esse pastor quis dizer? Ele estava querendo dizer, e eu me identifiquei com ele, que ele havia perdido a intimidade com Deus. E por causa do seu trabalho no ministério, ele estava irritado, ele estava sobrecarregado, e ele estava, ao invés de estar preocupado com aquilo que era a prioridade, o que é a prioridade de um pastor e de um crente na igreja? Adorar o Senhor Jesus. A nossa prioridade não é se o conjunto está desafinado, não é se o irmão chega atrasado, ou não é olhar para quem não veio para o culto. A nossa prioridade é olhar para o Senhor Jesus. Muitas coisas podem nos irritar quando nós perdemos a comunhão com o Senhor Jesus. O culto pode ser algo enfadonho e cansativo quando nós não temos mais intimidade com Jesus, apesar de estarmos trabalhando exaustivamente para o Senhor Jesus. A Marta havia perdido o foco principal. Cristo nos ensina aqui que o foco principal do cristão é Jesus. Irmãos, o nosso foco principal é nos relacionarmos com Jesus. O nosso foco principal não é termos ministério na igreja. O nosso foco principal não é trabalharmos para Jesus. Jesus quer que nós estejamos com Ele. Se nós não priorizarmos o nosso relacionamento com Jesus, nós não estamos priorizando aquilo que é certo. Então, Marta, por amar ao Senhor Jesus, Marta, por querer agradar o Senhor Jesus, ela priorizou o trabalho para Jesus, mas Jesus está nos ensinando: o que eu quero que vocês priorizem é a minha pessoa. O que eu quero que vocês priorizem antes do trabalho para mim. Veja, no final das contas, Marta ia ter que cozinhar para o Senhor Jesus, sim ou não? Ia, não ia? Qual que foi o problema de Marta e qual é o nosso problema? Ela inverteu os valores. Ela inverteu o tempo. O tempo ali não era de preparar a comida, mas o tempo era de aproveitar e estar aos pés do Senhor Jesus. Eu pergunto a você e pergunto a nós: será que nós não perdemos o foco, que é Jesus, por coisas boas? Será que o nosso ministério não fez com que nós perdêssemos o foco, que é Jesus? Irmãos, esta semana eu vou te falar, Deus me deu uma chicotada boa. Chicotada não, palmada, né? Porque Deus é igual pai. Pai não dá chicotada no filho. Aquelas palmadas nas nádegas, né? Levinha ali. Deus me disciplinou essa semana.
Porque o sermão da noite também eu vou te falar. É palmadinha para mim. Deus falou comigo: Tiago, você está se esquecendo de mim. Você está mais preocupado com o seu ministério. Você está mais envolvido com o seu trabalho. Eu te chamei em primeiro lugar para você se relacionar comigo. Eu não quero que você esteja no ministério e não tenha tempo para orar, não tenha tempo para ler a Bíblia, não tenha tempo para meditar em mim, não tenha gozo em mim. Eu não quero que o ministério seja um peso para você. Então, irmãos, Deus quer que nós tenhamos tempo com Ele. Leitura da Bíblia, tempo de oração. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós entendamos que há um momento no nosso dia que é preciso sentar para ouvir Jesus. Há um momento no nosso dia que é preciso estar aos pés do Senhor Jesus. E sabe, irmãos, Marta estava equivocada. Ela censura a sua irmã e ela censura o próprio Senhor Jesus. Ainda no versículo 40, novamente, ela disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Às vezes nós estamos equivocados, achando que servir a Cristo é uma vida de ativismo na igreja. Você já viu que às vezes a gente está com tanto ativismo na igreja, que a primeira coisa que acontece quando o culto acaba, o que a gente faz? É sair correndo da igreja. A gente está tão sobrecarregado disso aqui, nós estamos tão cansados e perdemos o principal objetivo, achando que servir a Cristo, trabalhar para Cristo é a prioridade, quando a prioridade é estar com Jesus. Mas Jesus censura Marta porque Ele a ama. E ele dá ênfase aqui, né? Nós vimos aqui esses dias no estudo dos adolescentes, no sábado, que toda vez que aparece na Bíblia, por exemplo, santo, 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 em verdade vos digo. Quando aparece aqui, Marta, Marta, é porque Jesus está querendo dar ênfase naquilo que Ele vai falar. E Jesus diz para Marta: Marta, Marta, versículo 41. Você está inquieta e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus censura Marta. Jesus me censurou essa semana através deste texto e dos textos que vêm logo em seguida, deste que nós vamos expor hoje à noite. Jesus censurou a Marta por causa da intensidade do seu trabalho. Você já viu que se deixar a gente não para de trabalhar? Você já viu que se deixar a gente não para de desejar coisas para comprar? Jesus censura Marta por causa das suas muitas preocupações e da sua ansiedade. Irmãos, Jesus nos censura. Jesus está nos dizendo: olha, por que você está andando preocupado? Por que você está andando ansioso? Por que você está andando agitado? Está ali o Dominique, ó. Um menino desse se preocupa com o quê? Me fala. Hã? Mas aí começa a crescer, fica do tamanho do Isaac, já começa a ficar agitado. Nós precisamos entender que Jesus é a cura para as nossas preocupações, para a nossa ansiedade, para todo o nosso agitamento. Existe essa palavra? Acho que não, né? Agitação, para toda a nossa agitação. Jesus é a cura para a nossa ansiedade. E Ele censura a ansiedade de Marta. Ele censura a escolha de Marta. Irmãos, quantas vezes nós temos feito escolhas erradas? Nós escolhemos o trabalho ao invés de escolher estar aos pés de Jesus.
Nós escolhemos o ativismo ao invés de nos aquietarmos. Jesus não está dizendo aqui que nós não devemos trabalhar, mas a Bíblia é enfática em dizer que há momentos de ficar quieto na presença de Deus. Há momentos de nos aquietarmos. Diante das agitações que põem nos nossos corações, há momentos de pensar, não, peraí, por que eu estou tão preocupado assim se eu tenho um pai que cuida de mim? Eu tenho um pai perfeito, um Deus perfeito, que cuida e tem cada milímetro da minha vida sobre o seu controle. Por que eu estou agitado e preocupado se eu tenho Jesus? E aí Jesus nos ensina como Ele cura as nossas preocupações. Primeiro, Jesus nos dá o diagnóstico que Ele deu a Marta. Versículo 41. Vocês estão muito preocupados. Esse é o diagnóstico. É engraçado, né? O pessoal posta aí no TikTok, umas mulheres lavando a louça e falando, amanhã eu tenho que fazer almoço, não sei o quê, amanhã eu tenho que pagar a conta. Não é assim que a gente está, agitado. Ou então mostra lá, a mulher vai assistir um filme e começa a cabeça trabalhando. Só que veja, o diagnóstico que Jesus nos dá, vocês estão preocupados. Versículo 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário. A cura para a nossa preocupação, para a nossa agitação, vem através de uma única coisa: assentarmos aos pés do Senhor Jesus e ouvi-lo. Jesus diz a Marta que Maria escolheu a boa parte e que esta não lhe seria tirada. Marta e Maria eram crentes, irmãos. Elas acreditavam em Jesus como Messias, como Filho de Deus. Elas amavam o Senhor Jesus, criam nele. No entanto, é interessante que, por 3 vezes nos evangelhos, Maria é descrita estando aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez nós podemos observar que ela está aqui aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que ela está aos pés de Jesus, é lá em João capítulo 11, quando ela está aos pés de Jesus para chorar. E a terceira vez é quando ela está aos pés de Jesus, depois da ressurreição de Lázaro, num jantar ou num almoço que eles oferecem ao Senhor Jesus, ela está aos pés de Jesus para agradecer. Nós seremos curados das nossas preocupações quando nós entendermos e escolhermos sentarmos aos pés de Jesus e diante da palavra dele. Nós deixaremos de nos preocupar quando fizermos o que Jesus fala na palavra dele. A melhor coisa para vencer a preocupação de amanhã é começarmos o nosso dia aos pés de Jesus. O problema é que a gente começa trabalhando. A gente já começa atrasado, e aí já começa preocupado com o quê? Eu vou chegar atrasado no serviço. Então a melhor coisa é, Jesus falou, buscai primeiro. Mas quem de nós tem buscado primeiro o reino de Deus? Sabe por que a gente anda preocupado? Porque a gente busca primeiro as coisas desse mundo. Essa é a verdade. Quando nós aprendermos a ser como Maria e nos aquietarmos na presença de Deus, nós vamos vencer as nossas preocupações. Ministério, igreja é um negócio que preocupa. Tanto é que tem gente aqui na igreja que não quer saber de ministério. Mas antes de pregar, antes de cantar, antes de transmitir, antes de dar aula, antes de cuidar da zeladoria da igreja, antes de uma reunião do conselho, para nós não nos preocuparmos. Eu cheguei de férias aqui, o povo, pastor, esse muro vai cair. Eu nem pisei em São Paulo, eu nem pisei aqui na igreja. Eu esperava, que saudade, pastor. Não, a primeira coisa que me falaram, pastor, o muro vai cair.
Eu chorei diante de Deus. Eu falei, não, Senhor, eu vou arrumar um serviço. Vou trabalhar de Uber. Mas, diante das preocupações com uma obra, com um muro, com a construção, com a organização de uma igreja, se eu e você buscarmos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos dizer, irmão, vamos esperar o muro cair primeiro? Se ele ainda não caiu, vamos trabalhar para que ele não caia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se nós ficarmos no ministério sem Jesus, sem buscarmos Jesus, nós vamos ficar irritados e sobrecarregados como Marta. Nós vamos ficar irritados e sobrecarregados como essa irmã estava e agitados de um lado para o outro. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é confiar no Senhor Jesus. A gente fica preocupado. Eu vou pregar, Senhor. Eu não sei pregar. Senhor, eu vou dar aula, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Eu não sou igual a Beethoven. Eu não sou igual fulano de tal. Primeiro busque ao Senhor Jesus. Entregue todas as suas preocupações a Ele. Talvez Maria estivesse com medo. Será que eu vou dar conta de fazer esse serviço? O medo, ele é resolvido nos nossos corações quando nós entendemos quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Como vencer as nossas preocupações? Eu quero que você creia, que nós creiamos que Jesus é a única cura para as nossas preocupações. Você pode se entupir de remédio, viu, irmão? Você pode... Eu não tenho nada contra remédio. Tem que tomar. Se o médico passou, se o psiquiatra passou para você tomar, você tem que tomar. Mas eu quero dizer para você que as nossas preocupações não podem ser solucionadas por uma droga legalizada. Jesus é a cura para as nossas preocupações. Quando nós aprendermos a priorizar o nosso relacionamento com Jesus, em detrimento de qualquer outra coisa, as coisas vão funcionar. Então eu quero encorajá-los a começar por mim, para nós colocarmos o pé no freio e priorizarmos a nossa vida com Deus, e buscarmos o nosso relacionamento com o Senhor, e assentarmos aos pés do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus precisa vir antes do que o nosso trabalho com Deus. E vocês vão concordar comigo, muitos de nós estamos trabalhando para Deus sem nos relacionarmos com Ele. Muitos de nós estamos fazendo a obra de Deus, mas perdemos a comunhão com Ele. E eu, como pastor desta igreja, eu quero dizer a você, se esse é o seu caso, e se o seu trabalho aqui nesta igreja tem te atrapalhado a teu relacionamento com Cristo, nós te liberamos. Porque nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que priorizar o trabalho em detrimento de Cristo é fracassar na vida. Então, que a gente entenda isso, que a gente não perca o foco. Qual que é o nosso foco? É pregar. É cantar, é transmitir, é ser diácono, é ser professor na escola dominical? Não. O nosso foco principal é Jesus. O nosso foco principal tem que ser Jesus. Se nós estamos perdendo Jesus, se nós estamos gastando o nosso tempo por causa de qualquer ministério para Jesus, se nós estamos abrindo a mão de nosso tempo com Jesus, nós precisamos entender, o nosso foco é Jesus. Irmão, você vai ser muito usado. Nós seremos usados por Deus quando nós estivermos com Deus. Agora, fazer o que nós fazemos para Deus, agitados, irritados, nervosos, sem Cristo, o nosso foco é Jesus. Precisamos entender que antes de oferecermos algo para Jesus, nós precisamos receber muito de Jesus. Antes de nós fazermos algo para Deus, nós precisamos estar cheios de Deus.
Por último, nós seremos curados das nossas preocupações quando nós entendermos que o melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor Jesus.